servir Jesus eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, não é assim? Logo as lágrimas meus olhos veem. Parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pode se mostrar para a glória de Deus. Cada dia tua, a minha vida em tuas mãos está. Os teus planos, pode se mostrar. Aproveite esse momento para adorar o Senhor, para se derramar diante da presença de Deus. Esse é um ambiente que está consagrado agora para a manifestação da graça de Deus. Não se frustrarão. Os teus planos prevalecerão, Senhor. Nenhuma palavra cairá por terra, Deus, nas promessas que fizeste a cada um de nós, Senhor. E quem pedirá? Teu celular aí, tá? Teu celular? Ou não, tá? Pega aqui que eu pego meu celular aqui. Essa tradução dessa Bíblia aqui é NVI, mas veio aí. Dá para entender aí nessa daí que é a série. É. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Acharam aí? Vai. Ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Glória a Deus. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e
e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes pedisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. Amém? Amém. Essa palavra aqui era uma palavra que Pedro, apóstolo, que deu até um certo trabalho dentro do apostolado, do ministério apostólico de Jesus, que mesmo ele dando um certo trabalho, aquele caráter dele, aquela índole que ele tinha, mas Jesus nunca desistiu de Pedro, porque isso é do caráter de Deus. Deus não desiste do ser humano. Quem Glória desiste somos nós que desistimos de Deus, mas Deus É não verdade. desiste do ser humano. É verdade. Pedro escreve essas duas epístolas e ele exalta a questão de nós sempre estarmos convictos que uma vez a salvação chegando até o ser humano, a salvação abraçando o ser humano, essa salvação ela já se revela no tempo presente. A salvação ela já está consumada no tempo presente, mas essa salvação também será consumada no tempo futuro, quando Cristo se revelar. E é igual quando Jesus Cristo não se revelou com certeza em carne. O verbo se encarnou, o verbo foi homem, o verbo, João no capítulo 1 diz que o verbo se tabernaculou, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas quando Pedro diz que essa glória, essa revelação será manifestada no futuro, será revelada no futuro, é quando Jesus vier com todo o poder de sua glória, em Mateus 25, quando ele trouxer o reino messiânico para esta terra. E muitos entendem isso de forma alegórica, de forma figurada, de forma assim, que não seja literal, mas eu acredito que é de forma literal. Ele irá reinar sobre esta terra no milênio. Então, quando ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Glória a Deus. Todo cristão tem que ter uma esperança viva. É verdade. Esperança, que é esperança, eu não posso esperar com uma cadeira dessa, porque eu estou vendo essa cadeira aqui. Se eu estou vendo essa cadeira, não é esperança. Agora, se eu espero por algo que eu não vejo, se eu espero por algo que eu creio que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu, de fato eu estou esperando. E até a definição de fé é sustentada pela palavra esperança. Se você pega Hebreus capítulo 11, versículo 1, pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção. Está vendo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A convicção. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, Abraão acreditou que seria pai e foi de fato pai. Pela fé, Raabe, que era uma prostituta, alcançou o livramento da sua casa e da sua própria vida. Pela fé, os antigos, da fraqueza, eles tiraram forças. Já imaginou isso na prática? Por que eu tiro força da fraqueza? Explica isso aí, se não for fé. É verdade. Está entendendo? Então, Pedro está sendo muito enfático de uma pessoa que conviveu com Cristo, percebeu Cristo, se realizou em Cristo, dizendo: Jesus nos regenerou para uma vida esperança. Todos nós aqui fomos degenerados. O que é uma pessoa degenerada? Massacrada pelo pecado, massacrada pela devassidão, massacrada por uma vida distante de Deus, massacrado pela descomunhão. Mas quando a gente passa a ter comunhão com Deus, hoje nós somos regenerados. Verdade. E dentro da regeneração, que é uma das etapas da salvação, o Espírito Santo, Cristo, através do Espírito Santo, coloca uma viva esperança. O glória. A igreja é sustentada por uma viva esperança. Não é uma esperança morta, é uma esperança viva. Verdade. Entendendo? Glória a Deus. Que jamais poderá perecer. Isso aqui é uma certeza do Evangelho. Essa esperança jamais poderá perecer. Essa esperança jamais poderá ser contaminada, macular-se e perder o seu valor. Porque para o reino de Deus, as coisas do reino de Deus não têm prazo de validade. As coisas do reino de Deus não têm preço, ela tem valor. Uma coisa é o preço, É verdade. outra coisa é o valor. Verdade.
É uma herança guardada no céu para vocês que mediante a fé. Só existe reino de Deus na vida de uma pessoa que tem fé. Se eu aguardo Jesus mediante a minha fé, com fé eu aguardo. Glória a Deus. Entendeu? A gente só percebe esse mundo físico pelos 5 sentidos: audição, paladar, visão. Mas o reino de Deus a gente não percebe isso com visão, com audição, com paladar, com olfato, com tato. A gente percebe pela fé. Oh, glória, é verdade. Glória a Deus. Então ele vai dizer assim: são protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então existe uma salvação que ela é prestes a ser revelada no último tempo. A Bíblia trata a salvação no passado, no presente e no futuro. Aceitei a Jesus, fui salvo. Passado. Estou caminhando na minha fé com Cristo. Estou salvo. Presente. Estou Verdade. salvo. Presente. Na glorificação do meu corpo, no arrebatamento da igreja, quando fomos regenerados com a ressurreição, quando os mortos ressurgirem primeiro, como Paulo fala em Tessalonicenses, que nós não precederemos os que dormem. A igreja que está viva, ela não vai ser arrebatada primeiro, os mortos vão ter que ressuscitar primeiro. Nós que ficarmos vivos, depois que seremos transladados e teremos um corpo glorificado. Então essa salvação, a Bíblia trata da salvação no passado, no presente e no futuro. Em Jesus eu fui salvo, em Jesus eu estou sendo salvo, e em Jesus eu serei salvo. Glória a Deus, é verdade. Amém? Amém. Ele vai dizer também: nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É por isso que Jesus nos dá essa viva esperança, porque a gente vai ser provado. Por um pouco de tempo nós vamos ser entristecidos. O Evangelho não nega isso não. O Evangelho que nega problema, o Evangelho que nega perseguição, o Evangelho que nega sofrimento, não é Evangelho. Verdade. Paulo diz: eu estou sendo crucificado todos os dias. Paulo fala em Romanos: nós somos ovelhas levadas para o matador. Verdade. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Então, o crente pode ser perseguido, o crente pode ser maltratado, o crente pode ser caluniado, o crente pode ser difamado, porém, isso não vai matar crente. Isso não vai matar crente. As provações não matam crente, não. Está entendendo? Assim acontece que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa que o ouro que perece. Olha o que Pedro compara a fé. Para o mundo, o ouro é algo muito valioso. Pedro diz: a fé que vocês têm é maior do que o ouro. A fé que vocês têm supera o ouro, perece, mas a fé não. A pessoa que diz assim: eu perdi a fé, será que um dia ela teve fé? Será que um dia teve fé? Verdade. Está entendendo? Porque Jó foi massacrado em todas as etapas da sua vida. E Jó, nunca vi ninguém na vida ser provado como Jó foi. Mas Jó não perdeu sua fé, não. Jó perdeu família, Jó perdeu filho, Jó perdeu o casamento temporariamente, Jó perdeu sua saúde. Mas Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Glória a Deus. Então a fé é algo que ela está enraizada. A fé é algo que você tem que batalhar por ela. Judas, na sua epístola, ele diz: Deus nos deu uma fé que uma vez foi vos dada, e nós devemos batalhar por esta fé. A fé existe, mas nós temos que batalhar por ela. Porque a fé, uma vez existindo, ela pode ser amadurecida, ela pode ser solidificada, ela pode ser trabalhada, para que ela fique mais firme ainda. É como se a fé ela fosse um progresso. De fé em fé se descobre a justiça de Deus. Porque glória o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo não viverá só pelo seu trabalho, pela fé. João vai dizer: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Ele vai dizer assim: muito mais valioso que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, a fé é genuína, ela é autêntica e resultará. Olha o que são os resultados da fé. A fé resultará em louvor, a fé resultará em glória, a fé resultará em honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa palavra de ser revelada, ele já foi revelado no tabernáculo, mas ele vai ser revelado quando ele vier como juiz sobre esta terra. Jesus uma vez veio como cordeiro, Jesus uma vez veio para ser sacrificado, agora ele vai vir para ser sacrificado, ele vai vir para sentar no trono branco, ele vai vir para reinar, ele vai vir para reger as nações com vara de ferro, como está escrito no Salmo 2. O salmista diz: por que se amotinam as nações? Por que os povos imaginam coisas vãs?
o Senhor rirá deles do céu. Você está vendo como é que Deus é? Os pessoal aqui na terra tramam e Deus do céu fica rindo deles. Já perceberam isso no Salmo 2? Ele vai reger as nações com vara de ferro. Você vê a Rússia fazendo guerra, você vê a Ucrânia fazendo guerra, você vê lá o povo de Israel brigando contra o Irã, mas Deus lá do céu não perdeu o controle de nada não, pessoal. Ô, glória. Deus continua no controle de tudo. Aleluia. Pode o pau estar quebrando aqui, Deus continua no controle de tudo. É verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixa eu só terminar essa parte aqui. Mesmo o não vendo agora, mesmo não tendo visto, vocês o amam. Isso é fé. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio nele. Eu nunca passei com Jesus em carne, mas eu acredito nele. Jesus, no Evangelho de João capítulo 17, ele ora, diz: Senhor, eu peço que vos guardo, e eu peço que vos guardo até aqueles que ainda haverão de crer em mim. Até aqueles que Jesus já orava por aquelas pessoas que um dia iriam crer nele, mesmo não vendo visto. E quem são essas pessoas? Somos nós. Os judeus viram Jesus e rejeitaram, mas os gentios nunca viram Jesus e o abraçaram. Verdade. Por isso que ele diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não recebeu. Rejeitaram. Mas todo aquele que o recebeu, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória. Que creem no seu nome. Aleluia. Que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem de sangue, mas que nasceram da vontade de Deus. Ô, glória. Então os filhos de Deus são essas pessoas que nascem da vontade de Deus. Glória a Deus. Né? Cadê aqui? E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Qual é o alvo da fé? A salvação da alma. Essa fé ela tem um objetivo. Hoje eu vivo pela fé, porque eu tenho um objetivo de alcançar a salvação da minha alma, a salvação da minha casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. É uma promessa, o Evangelho promete isso. A salvação ela é individual, mas através da sua vida Deus pode alcançar a sua família, a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade e o seu país. Deus só quer uma porta de entrada. Glória a Deus. Verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Não é assim. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Temeram o teu nome. Que esse Sim, meu Deus. envio do Senhor É, meu Deus. confessam, Em nome de Jesus. se arrependam. Faz e assim, se Senhor. volte, Senhor, para ti. Em nome Deus, de que Jesus. haja paz na área do sexto batalhão. Faz assim, meu Deus. Em nome de Jesus. Pai, Abençoa, abençoa o Pai. comandante-geral, Coronel Sampaio. Abençoa Dando teu socorro filho, de Pai. administrativo, dando da sabedoria a este homem, É, meu da Deus. graça, entendimento, para que ele possa conversar com justiça, É. para que ele possa, Senhor, Faz assim, meu Deus, em nome de Jesus. coisas boas para a instituição. É, meu Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Pelo governador do estado, confirmando É. a sua palavra. A Faz tua assim, palavra meu diz Deus. que nós precisamos orar pelas autoridades que foram Sim, meu Deus. constituídas. É verdade. Senhor, em nome de Jesus, que este homem, que esta comitiva administrativa governamental não venha fazer aquilo que o Sim, seu coração de forma maldosa implementa fazer, mas que eles façam aquilo que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Vai Jesus. libertando, transformando, trazendo paz no estado do Ceará. E nós declaramos que o estado do Ceará é uma bênção, Pai. Em nome de Pastor, Jesus. pastor. É, Pai. Senhor, Abençoa, Pai. conosco, em nome de Jesus Cristo. Faz